Os votos valem todos o mesmo? Há partidos que querem mudar a forma como votamos e que acusam o sistema eleitoral de não ser representativo ou de ser injusto para alguns cidadãos. Mais de 500 mil votos a serem desperdiçados. Foram 700 mil votos que não Eu disse contaram mais para a de eleição de um 500 mil deputado na votos. última eleição. Como se transformam votos em deputados? A nossa lei eleitoral foi elaborada no pós-25 de Abril e teve como preocupação garantir a proporcionalidade. A proporção faz-se entre zonas do país, através de círculos eleitorais. Áreas mais povoadas e com mais cidadãos recenseados elegem mais deputados. Existem 22 círculos eleitorais. 18 deles correspondem a cada distrito, mais um para a Madeira e outro para os Açores. Existe ainda um círculo eleitoral para quem vive na Europa e outro para quem vive noutros continentes. A área do país que elege mais deputados é Lisboa, e são vários os círculos eleitorais que elegem apenas o número mínimo de deputados. No Parlamento irão sentar-se 230 deputados, que obrigatoriamente concorreram nas listas dos partidos. Cada partido apresenta para cada círculo eleitoral uma lista com os seus candidatos. O tamanho das listas corresponde ao número de deputados que determinado círculo elege. Esse número é atualizado pela Comissão Nacional de Eleições. Desde 1975, o número de deputados no litoral, com exceção de Lisboa, tem aumentado e diminuído no interior do país. A escolha dos candidatos está a cargo de cada partido e a lei não os obriga a ter ligação à área geográfica pela qual concorrem. Está muito estudado e os deputados lidam muito de perto com os problemas do seu círculo eleitoral e existe uma preocupação dentro de todos os partidos de fazer isso. É evidente que provavelmente se tivéssemos uma componente de personalização do nosso sistema eleitoral, muito provavelmente assistiríamos a isso de forma ainda mais acentuada. Para converter os votos dos portugueses em número de deputados, é utilizado o método DONT. Mas como funciona? Imaginemos que o partido A tem 1.500 votos, o partido B tem 1.200, o partido C tem 500 e o partido D tem 150 votos. Estes números são divididos, primeiro por 2, de seguida por 3 e assim sucessivamente. Depois selecionam-se os números mais altos, conforme o número de mandatos do círculo em questão. Por exemplo, no caso do Círculo Eleitoral da Guarda, que elege 3 deputados, com estes números, o partido A seria eleito para 2 mandatos e o partido B para 1. Todos os votos nos partidos C e D acabariam por não fazer diferença. Mas no caso do Porto, que elege 40 deputados, os votos em partidos mais pequenos acabam por ser suficientes para eleger. É evidente que os círculos maiores em Portugal têm uma qualidade de representação muito maior na medida em que refletem com muito mais acuidade as preferências e as clivagens que existem na população que mora ali. Por exemplo, uma pessoa de Lisboa pode votar e sabe que vai ter representação, portanto, tem uma amplitude, tem um leque de escolhas, enfim, que vai da extrema esquerda à extrema direita. Portanto, tudo ali é viável. O que significa que, em vários casos, a sorte de um partido com menos votos está na localização geográfica. Vejamos este exemplo. Nas legislativas de 2022, o CDS-PP obteve mais de 89 mil votos a nível nacional. Em termos absolutos, foi mais do que o PAN e do que o LIVRE. Estes dois partidos conseguiram eleger um deputado cada um por Lisboa. Mas o CDS, que teve mais votação em círculos mais pequenos, não elegeu ninguém. Dizer-vos que este é um mau resultado para o CDS, que ao final de 47 anos perde a sua representação parlamentar. Se o CDS tivesse ido a eleições em coligação com o PSD, como aconteceu no ano passado, não teria desaparecido do Parlamento. Alguns especialistas dizem mesmo que se tivesse havido coligação entre esses dois partidos nas eleições de 2022, a maioria absoluta de António Costa não teria sido possível. Em 2024, o partido liderado por Nuno Melo voltou a coligar-se com o PSD, conseguindo 2 assentos parlamentares, mas também um cargo no governo.
Este sistema incentiva os eleitores de círculos mais pequenos a recorrerem a outra estratégia, o voto útil. O voto estratégico é uma coisa muito simples, é as pessoas deixarem de votar no partido que preferem, porque percebem que esse partido não é eleitoralmente viável, isto é, não tem qualquer tipo de hipótese de eleger um deputado ou uma deputada, e escolhem num partido que está em segundo ou em terceiro na sua ordem de preferências, e a partir daí começam a entrar considerações como não só o partido que eu prefiro, mas eu vou votar num partido que, apesar de não ser a minha primeira preferência, impede a eleição de um terceiro partido. Nos Açores, existe um círculo de compensação que aproveita todos os votos. Nas eleições regionais de 2024, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o PAN conseguiram eleger deputados apenas através deste mecanismo. O PAN defende a existência de um círculo de compensação. Introdução do círculo de compensação como forma de assegurar a representação é um problema da democracia. Temos todas as condições para caminhar nesse sentido de reflexão. Há quem defenda que no continente deve ser feito o mesmo, com a criação de um círculo de compensação nacional. Mas a ideia não é unânime. Há partidos que têm como prioridade o ajuste e a redistribuição dos círculos eleitorais. Penso que é um caminho que devemos estudar sem distorcer a representatividade que neste momento existe e nunca abrindo a porta a círculos uninominais, que me parece que são uma distorção. É incompreensível que PS e PSD não aceitem esse melhoramento na nossa democracia. Mas, para uma mudança destas acontecer, é preciso que PS e PSD aprovem uma alteração à Constituição, que apenas pode ser validada se 2/3 do Parlamento votarem a favor. Só que esta mudança no sistema eleitoral não favorece os partidos maiores. É mais importante reforçar a representatividade dos círculos que têm menos população. O problema do sistema democrático em Portugal não é o sistema eleitoral como alguns querem fazer crer. Um ponto de equilíbrio eleitoral é difícil de alcançar. Quanto mais proporcional e representativo for o sistema eleitoral, maior é o risco de fragmentação do Parlamento. A eleição de partidos poderá dificultar a governabilidade. Quando há muita proporcionalidade, em vez de ter 7 ou 8 partidos num Parlamento, passava a ter 10 ou 12 ou 15. Há países que isso acontece. E o excesso de fragmentação partidária torna depois o trabalho parlamentar completamente ingerível. Nunca poderemos querer maximizar apenas um. Não podemos querer maximizar apenas a representatividade, nunca poderemos querer maximizar apenas a governabilidade. O ideal é encontrar um ponto de equilíbrio intermédio, onde no fundo consigamos ter uma boa representatividade, ter um conjunto de partidos suficientemente alargado e heterogéneo que possam representar a diversidade que existe em qualquer sociedade, mas ao mesmo tempo ter um número de partidos equilibrado o suficiente para ser relativamente fácil formar governos.